Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você. Bom dia, bom dia, bom dia. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Graças a Deus. Começamos a terça-feira. Terça-feira, por permissão de Deus, está iniciando. E que o dia de hoje seja repleto, mas repleto de muitas conquistas, mesmo diante de todas as dificuldades, de todos os empecilhos que nós enfrentamos. Não percamos a nossa fé, porque Deus é por nós. Gente, Deus é por nós. Deus é por nós. Tem aquela frase popular: se Deus é por nós, quem será contra nós? E de fato, tudo que acontece em nossa vida é permissão de Deus para o nosso progresso. Aí você pode dizer: pô, Júlio, você é meio maluco, que progresso o quê? Estou enfrentando tantas dificuldades. Mas eu pergunto, quando foi diferente? Quando? Pai, de verdade, me responda, eu não sou maluco. Mas quando foi diferente? Quando foi o dia em que não tivemos dificuldade? Quando foi o dia que a humanidade não passou por dificuldade? Quando? Poxa, estamos enfrentando uma pandemia, sim. Mas, poxa, se Deus permitiu a vinda desse mal, é porque dele tiraremos algo de produtivo. Gente, isso é um fato. Ah, mas tem muita gente morrendo. Mas olha, pega os números. Se você tem curiosidade, ponha na internet casos de Covid. Quantas pessoas infectadas, quantas se curaram e quantas desencarnaram? Quantas? Pega lá, vai você. E aí a gente vê que 90% das pessoas infectadas se curam. Só que a pandemia fez com que estudemos mais ou percebamos mais a responsabilidade que nós temos perante a nossa própria vida, começar a valorizar mais, sabe? Começar a comer mais certo, a dar ao corpo as vitaminas corretas para que o corpo combata. É fato, não sou louco e não estou falando de coisas religiosas sem o estudo científico. A ciência diz que um corpo alimentado forte, ele consegue naturalmente combater os invasores, que são os vírus. A ciência diz isso. Um corpo, quando está em perfeitas condições, ele consegue combater. Então, o que nós precisamos? Dar condições ao corpo. É o que o governo deveria fazer, ensinar aos seus governados a cuidar do seu corpo, a cuidar da sua vida. Cuidar da vida é o quê? Eu cuido bem da minha vida. Eu sou cuidadoso. Mas come tudo que é porcaria, come muitos fast foods da vida, muitos hambúrgueres, ketchup, esse monte de coisa, gordura em excesso. Poxa, cuidar da vida é cuidar do que nos proporciona viver no mundo físico, corpinho. Então precisamos ter essa atenção. É o que nós aprendemos com estes espíritos aqui. Se eu digo que eu sou cuidadoso com a vida, eu tenho que cuidar muito bem daquilo que me proporciona viver, veículo físico, não é mesmo? As outras coisas são consequências. São consequências, não é mesmo? Bem, vamos fazer a nossa prece. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, como sempre fazemos. Vamos pedir a Deus o que nós verdadeiramente precisamos para que tenhamos um dia melhor. Usando das palavras de Francisco de Assis, nós fazemos a prece do amanhecer. Senhor, no silêncio deste dia que amanhece, venho pedir-te a paz, a força, a sabedoria,
Quero hoje, Senhor, olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Quero ser paciente, compreensivo, prudente. Quero ver além das aparências, Senhor, os teus filhos como tu mesmo os vês. E assim, Senhor, não vê senão bem que há em cada um deles. Fecha meus ouvidos a toda calúnia. Guarda minha língua de toda maldade, para que somente de bênçãos se encha a minha alma. Que eu seja tão bom e tão alegre, que todos aqueles que se aproximarem de mim sintam a tua presença. Reveste-me de tua beleza, Senhor, e que no decorrer deste dia eu possa te revelar a todos. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Deus. É confortante saber que Deus é por nós. É confortante, claro que é. E saber que todos os fatos que ocorrem têm um único propósito: é nos fazer aprender e progredir. Nos fazer aprender e progredir. E quando as dificuldades são grandes, pode ter certeza, grande também é o empenho dos espíritos amigos que, em nome de Deus, se prontificam a te ajudar. Cabe a você dar condição destes espíritos ajudarem. Gente, é como está na escola. Vamos lá, vamos fazer um paralelo. Poxa, seu filho na escola, um menino ainda no pré-primário, ele não sabe a lição. O professor não vai ficar ali martirizando ele. Ah, você não sabe, tem que saber. Não, o professor, ele vai estar do lado dizendo: vamos lá, eu te ajudo, olha, você precisa de ajuda? Faça assim, dá dicas. Assim também acontece com nós que somos alunos da vida. E quando nos deparamos com uma lição grande, como é uma doença, uma lição, é uma lição que a gente precisa tirar ou vencer. Então, Deus, o Pai, vai colocar os assistentes ali para você aprender a lidar com essa lição. E a doença não está contra, a doença está dizendo: olha, eu preciso que você tenha mais atenção com o corpo. Eu preciso que você cuide melhor da sua alimentação. Eu preciso que você seja disciplinado na quantidade de água que seu corpo precisa. E aí, as necessidades que você tem para vencer são colocadas na sua vida pelos espíritos. As ferramentas que você precisar. É assim que a vida nos ensina. É assim que Deus age em nossa vida. Tenha certeza disso. Eu vou passar a palavra então à nossa irmã Carmencita, que vem nos falando: o tempo de ser feliz é agora, não é amanhã. Amanhã eu vou ser feliz, não, é agora. É agora. Então vamos ouvir a nossa irmã espiritual Carmencita. Buenas tardes. La gratidão sempre, las origens sempre. Sempre devemos buscar na nossa origem a força para continuar a jornada evolutiva. Conheçam a origem de todas as coisas, porque através do conhecimento é que vamos adquirindo a sabedoria para a libertação de conceitos que por vezes são passados para nós, apenas porque alguém ouviu e passou lá adiante. Quando nós estamos
envolvidos em transformar, em evoluir, quando é este o nosso desejo, nós precisamos conhecer a origem dos nossos problemas. A repetição de algumas coisas é porque nós ainda não conseguimos fazer de modo diferente. Conhecendo as origens, nós vamos trabalhando em nós tudo aquilo que achávamos que era correto e que só sabíamos fazer de um modo, porque nos acostumamos a fazer daquele modo, mas não buscamos a origem de onde viemos, qual o motivo que estamos aqui, para onde vamos, por que foi colocado para nós um amuleto, qual a vibração daquele amuleto, qual a origem dele, quem criou, quem trouxe, quem propagou. Eu vou acender uma vela, para quê, por quê, qual é a vibração desta vela, o que ela vai fazer, o que ela vai trabalhar. Tenham curiosidade para saber das coisas, como se processa as curas, e também como que chegou a doença, como que chegou a falta de emprego, o que estamos fazendo que a nossa vida não flui da maneira que precisamos, que gostaríamos. Quais as fantasias que estamos alimentando sobre o que já conseguimos realizar e sobre aquilo que sonhamos. Sonhar é algo maravilhoso e todos podemos. Mas existem alguns sonhos que são fantasias. Por quê? Não conseguimos chegar até lá? Conseguimos se começarmos a trabalhar o hoje com o que temos, até conseguir o que desejamos. As fantasias da alma, às vezes, são valores que achamos que já possuímos e ainda não são verdadeiros. Se valorizar, se amar, se colocar em primeiro lugar, muitos acham que é egoísmo. E verdadeiramente, esse primeiro lugar, acá estamos a dizer, é nós sabermos o valor que temos diante de Deus. Não nos diminuirmos diante da criação. Arrumando, às vezes, problemas por falta de empenho de cuidar de nós. Quando deixamos de viver a nossa existência real, essa de hoje, ficamos presos ao passado e muito ansioso pelo futuro. Desperdiçamos tempo precioso, que é o agora. O tempo de ser feliz é agora. O tempo de ter saúde é agora. O tempo de resolver problemas é agora. Existem alguns que não se resolvem de pronto, como eu já disse. Porque falta ainda esta essência que nós, ao longo do tempo, fomos deixando no meio do caminho. A nossa fé em nós, o nosso potencial divino, como todos os irmãos têm dito acá, buscar em nós esse poder de realização, esse poder de transformação, acreditando firmemente em tudo o que vamos fazer. Se é um banho de ervas, uma vela, um amuleto. Qual é o emprego dele em nossa vida? O que trouxemos todos nós? A nossa cultura, a nossa magia. Por que para nós funciona e para vós não? Porque nós somos livres. Nós acreditamos nesse Deus que nos rege. Vivemos de uma forma muito diferente. Não nos apegamos a nada. Nossa casa anda conosco, onde vamos.
a liberdade de pensar e de sentir. Não porque o outro está impondo para nós que vamos desacreditar do nosso valor. Não. Nosso empenho em viver, agradecendo sempre a Deus por tudo que Ele nos traz, por tudo que Ele nos concede. E aonde vamos, levamos a nossa alegria, o nosso colorido, o nosso bailado, a nossa forma de viver, a liberdade de alma. Nós nos aprisionamos, irmãos, em alguns conceitos que por vezes entrava, inclusive, o trabalho nosso do lado de cá. Porque nós chegamos para ajudar, mas às vezes não encontramos nem as portas do lar aberto para nós. Como que abrem as portas? Um lar que vibra amor, que vibra paz, que faz evangelho, que faz limpeza, inclusive lá material, que alguns não gostam muito. Então, tudo desorganizado, tudo fora do lugar, tudo sujo. E nós vamos lá, levar lá prosperidade. Nós deixamos lá a nossa vibração, entretanto, passa alguns dias e as pessoas começam a sentir todas aquelas coisas outra vez. Por quê? A parte que cabe a cada um, às vezes não é feito com tanto empenho. E eu não posso acender uma vela simplesmente porque Loritano falou para acender. Eu tenho que saber o que estou a trabalhar ali. Alguns não sabem nem o que querem de fato. Estão muito confusos e vêm a todos nós para nós decidirmos quais caminhos que vão seguir. Nós somos amigos de verdade. Então, precisamos trazer as palavras que façam na reflexão, que tragam algum sentido real para cada um. Os caminhos de cada um, quem tem que decidir é cada um. Nós estamos aqui para ajudar, para incentivar. Mas não podemos ser as muletas, compreendem? Nós somos ajudadores do Cristo, na transformação das consciências. Senão, vamos engessar o Evangelho e vamos ficar fazendo com que as pessoas andem de acordo com o que nós dizemos. Isto não é o trabalho que viemos acá fazer. Viemos ajudá-los a pensar, a realizar, a transformar as vossas vidas a partir do empenho de cada um e da orientação que damos. A orientação dentro do Evangelho. Fazer o bem, amar incondicionalmente as criaturas, acreditar que a felicidade existe desde que saibamos conviver com o nosso presente, idealizando o futuro e transformando o passado. Sabia que pode transformar a energia do passado? Trabalhando o presente com afinco, usando a caridade real com todas as criaturas, inclusive conosco. Somos os co-criadores de Deus. Estamos juntos para edificar a paz, o amor, a caridade, mas também para ajudá-los a pensar, a transformar. Porque também este diálogo faz parte do tratamento. Não só lá consultar, nós injetamos ânimo, esperança, fé. Estendemos as mãos. Caminhamos até certo ponto do caminho, porque não é nos facultado todas as coisas. Tem o livre-arbítrio de cada um. E devemos respeitar. Eu sou um pouco direta na minha palavra, mas eu sou aquela amiga de verdade em todas as horas. Tenham todos uma paz que o mundo não tira, que é a paz de Deus. Graças. Obrigado, minha irmã. Obrigado por todas estas mensagens. Obrigado. Obrigado, Senhor, por nos dar a condição de ouvir os seus servos que vêm até nós trazer o conhecimento.
Falar em conhecimento, nós estamos aprendendo muito com a leitura dos 4 evangelhos, que eu convido a você a prestar atenção, trazida aí pelo Paulo de Moraes. Continuamos com a leitura da narrativa de William Crookes sobre as aparições de Kate King, o espírito que o auxiliou nas suas pesquisas científicas sobre os fenômenos espirituais, no prefácio de Os 4 Evangelhos. Abre aspas. Chegado o momento de nos dizer adeus, pedi a Kate o favor de ser o último a vê-la. Depois de ter chamado cada uma das pessoas que compunham a nossa sociedade e de ter falado a cada uma em particular, deu-nos instruções gerais sobre o modo de futuramente nos dirigirmos e acerca da proteção que devíamos dispensar a Miss Cook. Dessas instruções, que foram estenografadas, cito o seguinte. Aqui abre aspas também. E aqui as orientações do espírito Kate King. O Sr. Crookes sempre procedeu bem, por isso é com a maior segurança que lhe confio Florence, absolutamente certa de que não desmerecerá da confiança que nele deposito. Em todas as circunstâncias imprevistas que se apresentem, ele poderá fazer mais do que eu, pois tem mais força. Dadas as suas instruções, Kate me convidou a entrar com ela no gabinete e me permitiu ficar lá até ao fim. Cerrado o reposteiro, conversou comigo durante algum tempo, depois atravessou o aposento para ir ter com Miss Cook, que jazia no chão inanimada. Inclinando-se sobre ela, Kate a tocou e disse: Desperta, Florence, desperta. Cumpre que eu agora te deixe. Miss Cook despertou e, banhada em lágrimas, suplicou a Kate que ficasse por mais algum tempo. Querida, não posso. Minha missão está terminada. Que Deus vos abençoe a todos. Disse-nos ela e continuou a falar com Miss Cook. Por alguns minutos conversaram, até que finalmente as lágrimas embargaram a palavra a Miss Cook. Obedecendo às instruções de Kate, corri a amparar o médium que ia cair soluçando convulsivamente. Olhei à volta de mim e verifiquei que Kate e suas vestes brancas tinham desaparecido. Logo que Miss Cook se acalmou, trouxeram luz e eu a conduzi para fora do gabinete. Fecha aspas e encerra-se aqui o trecho da citação da narrativa de Crookes. Mas o texto prossegue. Uma testemunha dessa sessão confirma nos seguintes termos a narrativa de William Crookes, acrescentando algumas particularidades. O assunto é demasiado interessante para que nos não furtemos a reprodução dessa carta, malgrado a certas repetições. Abre aspas. Às 7:15 da noite, William Crookes levou Miss Cook para o gabinete escuro, onde ela se deitou no chão, descansando a cabeça numa almofada. Às 7:28, Kate falou pela primeira vez e às 7:30 se mostrou fora do reposteiro na plenitude da sua forma. Trazia um vestido branco
de mangas curtas e sem gola. Os cabelos, que eram compridos e castanho claro, com um tom dourado, lhe caíam em cachos dos dois lados da cabeça e ao longo das costas até a cintura. Trazia também extenso véu branco, que só 1 ou 2 vezes lhe cobriu o rosto durante a sessão. Era de merinó azul claro o vestido do médium. Por quase todo o tempo da sessão, Kate se conservou em pé defronte de nós. Afastado como se achava o reposteiro do gabinete, todos podíamos ver distintamente o médium adormecido, com o rosto coberto por um véu de cor vermelha, a fim de estar protegido contra a luz. Não saíra da posição que tomara desde o começo da sessão, que se realizou do princípio ao fim, à viva claridade das luzes. Kate falou da sua próxima partida e aceitou um ramo de flores que o Sr. Tapp lhe trouxera, assim como alguns lírios oferecidos pelo Sr. Crooks. Convidou o Sr. Tapp a desatar o ramo e a colocar as flores diante dela no tapete. Sentou-se à moda turca e nos pediu que fizéssemos o mesmo, rodeando-a. Dividiu então as flores e a cada um deu um raminho atado por uma fita azul. Escreveu cartas de adeus a algumas pessoas amigas, assinando-as N. Owen Morgan, e dizendo ter sido este o nome de que usara na sua existência terrena. Escreveu ainda uma carta a seu médium e escolheu um botão de rosa para lhe oferecer como presente de despedida. Pegou de uma tesoura, cortou uma mecha dos seus cabelos e distribuiu por todos. Depois, tomou do braço do Sr. Crooks e deu uma volta pela sala, apertando a mão a cada um de nós. Sentou-se novamente, cortou diversos pedaços do vestido e do véu e com eles também nos presenteou. À vista dos grandes buracos que assim fizera nas vestes, perguntaram-lhe, enquanto assentada entre o Sr. Crooks e o Sr. Tapp, se poderia recompor a fazenda como em outras ocasiões. Ela então, colocando diante da luz a parte cortada do vestido, bateu-a com a mão e no mesmo instante essa parte se tornou qual era anteriormente. Os que mais próximos lhe estavam examinaram e pegaram a fazenda com a sua permissão e afirmam que não existia buraco, nem costura, nem emenda, onde pouco antes tinham visto furos de muitas polegadas de diâmetro. Deu em seguida suas últimas instruções ao Sr. Crooks e aos outros amigos sobre a conduta que deveriam ter no tocante às ulteriores manifestações que prometia com o auxílio do seu médium. Essas instruções foram apanhadas cuidadosamente e entregues ao Sr. Crooks. Depois disso, pareceu-nos fatigada e dizia tristemente que queria partir, que a sua força diminuía. Reiterou todos os adeuses do modo mais afetuoso. Os assistentes lhe agradeceram as maravilhosas manifestações que produzira. Dirigindo aos seus amigos um último olhar grave e pensativo, deixou cair o reposteiro e se tornou invisível. Ouvimo-la despertar o médium, que chorando lhe pedia que ficasse ainda um pouco mais. Kate, porém, lhe disse:
querida, não posso. Minha missão está cumprida. Que Deus te abençoe. E aos nossos ouvidos chegou o som do beijo com que rematou aquelas palavras. O médium, pouco depois, se nos apresentou esgotado inteiramente e profundamente consternado. Kate dizia que dali em diante não mais lhe seria dado nem falar, nem mostrar o rosto, que produzindo durante 3 anos aquelas ações físicas, passara por uma vida bastante penosa, a fim de expiar suas faltas. Que só de longe em longe se corresponderia por escrito com o seu médium, mas que este poderia vê-la sempre por meio da lucidez magnética. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Programa Madrugada com Deus, contando com você para propagar cada vez mais os ensinamentos que nos libertam. Ensinamento esse que vem de nosso Senhor Jesus Cristo. Os espíritos são apenas aqueles que se comprometeram a transmitir aquilo que o Cristo trouxe à Terra. Toda a base de qualquer conhecimento espiritual religioso vem do Cristo. Afinal de contas, nós somos cristãos e seguimos os passos de nosso Senhor. Então você pode ser um propagador desta mensagem, deixando aqui o seu comentário, o seu depoimento. Coloca que nós colocaremos aqui no rodapé, para que outras pessoas também possam se estimular pelo seu testemunho e vencer os obstáculos da vida, tá bom? Então seja aí você um participante do programa Madrugada com Deus. De antemão eu te agradeço, de coração. Amanhã estaremos de volta. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você.